Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. É com muita alegria, com muito prazer, que nos encontramos novamente neste lugar, neste especial, em que estamos falando sobre o que é ser um mordomo de Deus. Saber e compreender qual é a nossa função nesta terra e, acima de tudo, como devemos cuidar e proteger as coisas que Deus nos dá, mas, acima de tudo, onde devemos colocar cada ponto da nossa vida. Para conseguirmos fazer este acompanhamento, para podermos aprofundar este tema, temos tido a companhia do pastor Daniel Vicente. Obrigada pela sua presença. É sempre um privilégio estar contigo. É uma alegria muito grande contar com ele aqui e por isso mesmo vamos começar e não vamos gastar mais tempo, vamos passar ao que é importante, vamos passar ao sumário. Pastor Daniel, qual é o sumário de hoje? Bom, o amor pelas posses deste mundo, mesmo por parte daqueles que não têm muito, pode ser uma poderosa cadeia que prende a alma ao mundo, em vez de aprender a Cristo. Sem dúvida nenhuma, temos de ter cuidado onde é que colocamos o nosso coração, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia. Todo aquele que tem uma Bíblia em casa, convidamos-los que abra a sua Bíblia. Aqueles que não têm uma Bíblia consigo, que nos acompanhem na leitura que vamos fazer no nosso quadro. Vamos utilizar o versículo do livro de Colossenses, o capítulo 3 e o versículo 2. Diz-nos o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É um pensamento profundo, não é? Que nos ajuda a compreender onde é que nós temos que focar a nossa atenção. Mesmo se não temos muitos de bens materiais aqui nesta terra, porque isto não é, vamos lá, uma direção ou uma diretriz que Paulo dá só para as pessoas que têm, no fundo, a mente fixada em coisas desta terra porque têm muita coisa. Exato. Não, mesmo quem tem pouco, esse pouco pode representar muito. Por exemplo, eu já vi dois sem-abrigo a lutarem por um carrinho de compras de supermercado, não é? Portanto, isto não tem por vezes a ver com aquilo que são os nossos bens, ou a quantidade de bens que nós temos, ou até o valor desses bens, desde o ponto de vista monetário. O desejo intenso de obter bens materiais pode tornar-se numa terrível maldição para todos nós. Há alguma coisa que desvia completamente a atenção daquilo que é colocar a nossa mente debaixo da direção e orientação de Deus, e isso leva-nos a perder o que Deus tem de mais precioso para nos dar, que é a salvação. Exato. Quando nós perdemos esse foco, quando nós nos centramos demasiado naquilo que é terreno e que é o possuir coisas, nós desviamos a nossa atenção daquilo que é a mente de Cristo e que Ele deseja que seja também a nosso pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Mas Jesus ensina-nos como é que podemos curar nosso coração, esse nosso desejo de coisas da terra, não é? Coisas humanas. E isso só é possível pela nossa devoção constante a Cristo, ou seja, o entregarmos-nos completamente a Cristo e deixarmos que a sua palavra nos oriente naquilo que é o pensar de Cristo. Quando nós analisamos a vida de Jesus, quando nós nos demoramos naquilo que Jesus era e a maneira como ele se relacionava com as coisas, repare, ele uma vez disse a um jovem que veio ter com ele, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Verdade. Ou seja, não é que ele não tivesse, até porque vemos um episódio no Mar da Galileia onde Jesus tem a sua cabeça reclinada, diz lá, sobre uma almofada. Portanto, ele tinha onde reclinar a sua cabeça. Era no sentido de não se preocupar demasiado com essas coisas. Exato. Que esse jovem não viesse ter com ele com o intuito de receber
algum benefício material. E essa é a questão. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós nos demoramos naquilo que foi o seu estar neste mundo, a forma como ele se relacionava com as coisas e com as pessoas é totalmente diferente. Jesus com as coisas eram sempre secundárias. As pessoas eram muito importantes para Jesus. E isto deve ser um exemplo também para nós. Não deixarmos que as coisas tomem tanto a nossa vida, tomem tanto, no fundo, aquilo que é a nossa estrutura de pensamento, que deixem um vazio total depois em relação àquilo que é importante e às coisas espirituais. E isto só se consegue com a presença de Deus na nossa vida, com o demorarmos-nos naquilo que é o pensamento de Jesus e aprendermos com esse pensamento. Focando-nos nesse ponto de a diferença que faz Cristo na nossa vida, que diferenças visíveis acontecem àqueles que realmente decidem entregar-se dessa forma? Que diferenças acontecem na sua forma de estar, na sua vida? Acima de tudo, que diferença faz neles mesmos, no profundo deles? É tudo uma questão de domínio. Já falámos várias vezes aqui sobre isto nas diferentes lições que temos abordado. Quem é que está a dominar? Quem é que tem domínio sobre nós e quem é que, efetivamente, é o centro da nossa atenção? Se Cristo é o centro da nossa atenção, se Ele preenche a nossa vida e nos sentimos satisfeitos com aquilo que Ele é na nossa vida e a forma como Ele orienta e dirige todas as coisas, os nossos planos, as nossas afeições, aquilo que são os nossos projetos, os nossos sonhos, isso faz toda a diferença. Essa presença constante de Cristo na nossa vida, o pensarmos e agirmos, deixando que Ele seja Senhor nela e possa continuar a dirigir-nos e orientar-nos e a construir esses sonhos, a construir esses projetos, a dar-nos orientação em relação àquilo que devemos evitar, aquilo que devemos, de certa forma, dar valor e, portanto, centrarmos a nossa atenção nas pessoas como Jesus centrava. Isso faz toda a diferença naquilo que é o resultado desse domínio sobre a nossa vida. Essa presença de Cristo na nossa vida vai, sobretudo, ajudar-nos a centrar-nos nas pessoas e naquilo que Deus pode fazer por nós e em nós para com os outros, e deixar que as coisas materiais, as coisas deste mundo, tomem um espaço que não lhe é devido na nossa vida. É um conselho muito importante, muito válido, este que temos a oportunidade de aprofundar hoje aqui, não é? É tão importante termos isto no nosso sentimento e deixarmos que seja Deus dirigindo da forma que é melhor para nós, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. É isso mesmo. Mas aprendendo, fazendo. Vamos passar à nossa rúbrica que nos chama a pôr em prática este nosso conhecimento. Se o estimado amigo, se a estimada amiga tem procurado preencher os vazios da sua vida com coisas, eu convido-o a deixar que Cristo preencha esse vazio. Que Cristo preencha de forma completa e absoluta esse vazio na sua vida. E não permita que sejam coisas, mas seja realmente a presença de Deus na sua vida que faça a diferença em preencher esse vazio. Com este convite terminamos hoje mais uma escola bíblica. Vamos continuar durante os próximos dias desenvolvendo este tema que é tão importante. Este tema de saber colocar o quê no lugar certo. Com a ajuda de Deus, vamos continuar a compreender e a conhecer mais o que Deus nos ensina acerca do que é ser um mordomo. Assim convidamo-o a fazer parte destes encontros através da hopechannel.pt e através da página do Facebook da nossa rádio, a Rádio RCS. Até lá, que tenha um bom dia.